Como eu conheci o Gabriel do Atego? Senta-se que lá vem a história. Bem, eu conheci ele na época da escola. Nesse tempo, ele não me conhecia. Ele estudou na escola da minha cidade. Para quem não sabe, eu moro na cidade de Florianópolis. E eu estudei na escola Beatriz de Souza Brito, que foi nessa escola do qual eu conheci ele. No momento que eu conheci ele, ele estava no canto da escola, próximo de uma rampa. Ele estava triste, né? Porque ele perdeu a amizade de um amigo que ele tinha. Tipo assim, eu me aproximei dele, né, para mim fazer novas amizades. Só que quando eu conheci ele, ele estava muito tímido. E eu só tava naquele meu momento de fazer novas amizades, porque era talvez o meu primeiro dia de aula, gente, naquela escola. Eu não lembro se era o primeiro dia de aula, mas enfim, né? Eu me apresentei para ele, ele se apresentou para mim, só que como eu disse, ele é bem tímido. No caso, ele era tímido quando eu conheci ele, né? Eu não sei se ele é tímido quando ele conhece outras pessoas, mas quando eu conheci ele, ele realmente era tímido. E aí a gente começou a se dar bem, né? Depois de um tempo, a gente continua se vendo nos recreios, mas infelizmente os recreios eram tão rápidos que não dá tempo da gente aproveitar. E aí, teve um dia que eu levei, sabe aquelas bonecas LOLs, surpresa? LOL Surprise. Eu não sei se você sabe, se vocês lembram, mas é aquelas bonecas que vem dentro de uma bolinha que tem várias surpresas e acessórios da boneca. Eu fui lá e levei algumas bonecas LOLs para a escola e eu peguei algumas para ele ver, né? E ele ficou curioso. Eu mostrei algumas bonecas LOLs e ele começou a gostar, né? Daí a gente começou a brincar de LOL juntos. Eu lembro dessa época. E ele se divertiu, eu também me diverti e vice-versa. Conversa vai, conversa vem. E a gente, naquele momento, começamos a gostar um do outro. E aí teve um momento que ele me passou o número de celular do WhatsApp dele. Eu fui lá, peguei o papelzinho que ele me deu do número dele de celular e eu deixei guardado na minha mochila. E no final eu tinha deixado guardado lá no meu armário. No começo eu tinha perdido, mas aí no final eu achei. Mas depois eu conto essa história. Mas, infelizmente, o Gabriel, ele não morava em Florianópolis, na mesma cidade que eu. Ele mora em outra cidade. Ele mora em Mafra. E aí, depois, quando eu fiquei sabendo disso, que ele mora em outra cidade, que ele precisava se mudar depois, quando ele se formasse da escola, eu realmente fiquei triste, né? Porque eu não queria que ele fosse embora naquele momento. Eu queria que ele ficasse e tal, pra gente continuar conversando juntos e tal. E aí ele se mudou. Ele novamente voltou para a cidade dele em Mafra e eu continuei na minha cidade de Florianópolis. E aí eu continuei estudando e tal, e vice-versa. E aí eu saí da escola do qual eu estava lá no Beatriz de Souza Brito. E aí eu mudei de escola lá pro Getúlio Vargas. E aí chega na parte onde eu finalmente encontrei um número que era dele, né? Eu tinha guardado no meu armário, só que eu não tinha lembrado porque
né? Às vezes eu sou esquecida. Aí eu finalmente encontrei um número de celular dele, que ele escreveu em um papelzinho pequeno. E depois eu anotei, adicionei o número dele diretamente no meu celular. E aí a gente começou a iniciar as nossas conversas diretamente no WhatsApp no início. A gente era bem criança na época quando a gente se conheceu, e assim a gente começou a conversar, começamos a se dar bem, e foi aí que, nesse momento, eu e ele começamos a gostar um do outro. Só que a gente não podia se ver naquele tempo, porque a gente morava longe. Então, assim, era uma relação à distância, né? E aí, eu até me lembro um momento. O Gabriel, ele era bem gente boa, bem amigável, né? E com o tempo, ele foi deixando de ser tímido, né? Quando ele começava a falar comigo. Assim, a gente sempre passava horas conversando, assim, por muito tempo. A gente ficava bastante tempo conversando, a gente nem via o tempo passar. Algumas vezes a gente sempre ligava em chamada de vídeo, né, pra a gente se conhecer melhor e tal. Só que a maioria das vezes, até hoje, a gente sempre liga em chamada de voz, né, pra podermos jogar. A gente sempre joga vários jogos, assim, não vários, né, a gente normalmente só jogava só PKXD, mas quando ele tava cansado de jogar PKXD, a gente inventava outros jogos pra gente jogar e se divertir juntos. Ele quase não me chama pelo meu nome. Ele não fala assim, ah, Grazi, ou Graziele e tals. Ele sempre só me considera como Forever, essas coisas todas. Algumas vezes o Gabriel, ele sempre me zoava. Mas assim, ele é uma pessoa boa, então ele não me zoaria assim por querer chamar minha atenção ou me irritar até eu não querer mais falar com ele. Não, às vezes ele me provocava e a gente se divertia daquele jeitinho, né? Nosso jeitinho, como sempre. Eu dei um apelido para ele de Patinho por conta de uma historinha de PKXD que a gente fez no off enquanto a gente estava ligando em chamada. Com a minha frase icônica, ele caiu como um patinho e até hoje eu chamo ele assim. A gente já namorou uma vez, quando a gente era criança, né? E sério, ele foi tão fofinho quando ele se declarou pra mim. Ele falou assim, Grazi, você aceita namorar comigo aí? Naquele momento eu fiquei totalmente surpresa. Obviamente eu disse sim, né? Porque eu gostava dele. E eu ainda gosto. Mas aí depois de um tempo passou alguns dias e ele terminou comigo e ele mencionou pra mim que a gente era muito novo pra namorar naquela época. Aí eu realmente compreendi, sabe? Eu não fiquei brava. Eu realmente entendia ele porque a gente era muito criancinha pra isso. Ele sempre me dizia que sempre teve vontade de morar junto comigo. Pois é, ele sempre dizia sobre nosso futuro juntos, que ele tem essa vontade de morar junto comigo. E eu realmente ficava surpresa e tal, porque eu não sabia como eu ia reagir, né? Se eu dissesse alguma coisa que ele não fosse gostar. Daí, tipo, eu achei assim, diferente da parte dele mencionar, dizer pra mim que já queria morar junto comigo. Aí eu pensei assim, nossa, se ele realmente quisesse namorar comigo só depois de casar, né? E olha que a gente ainda nem namorava.
Mas agora ele não é mais um menino, né? Ele era um menino quando eu conheci ele, mas agora ele já se tornou um grande rapaz. Bem, e essa foi mais ou menos a história resumida sobre o Gabriel do Atego.